Eleições 2022, o ex-presidente Lula está na capa da revista americana Time. E algumas frases pinçadas aqui dessa entrevista, o jornalista pergunta se ele pensou algum dia em voltar a concorrer à presidência da República. Ele diz o seguinte: eu, na verdade, nunca desisti da política. A política está em cada célula minha. A política está no meu sangue, está na minha cabeça, porque o problema não é a política simplesmente. O problema é a causa que te leva à política. E eu tenho uma causa. Uma outra frase: há uma expectativa de que eu volte a presidir o país porque as pessoas têm boas lembranças do tempo em que eu fui presidente da República. E sobre a guerra na Ucrânia, o jornalista pergunta: você acha que a OTAN foi a razão da Rússia para a invasão? E ele diz o seguinte, o ex-presidente: esse é o argumento que está colocado, se tem um segredo nós não sabemos. O outro é a possibilidade da Ucrânia entrar na União Europeia. Os europeus poderiam ter resolvido e dito: não é o momento da Ucrânia entrar na União Europeia. Vamos esperar. Algumas frases pinçadas dessa entrevista que foi concedida pelo ex-presidente. A entrevista foi gravada na sede do PT aqui em São Paulo, ainda no mês de março. Ricardo Salles e esse destaque do ex-presidente nessa revista americana. Bom, isso mostra que não é só no Brasil que tem imprensa militante. A imprensa militante fala inglês também. Aliás, mostrou o tweet do Leonardo DiCaprio, mostrou a mesma coisa. Não tem cabimento a Time colocar um ex-presidente recém-saído da cadeia, que todo mundo sabe que participou sim de todos esses esquemas, cujo grupo político saqueou o Brasil, destruiu as estatais, os fundos de pensão, deixou a situação chegar onde chegou, né? Colocá-lo na capa como se fosse um grande estadista retomando a missão. Não tem nada de grande estadista e não tem retomar missão nenhuma. É a frase do Geraldo Alckmin: Lula quer voltar à cena do crime, agora com legendas em inglês. Amanda? Olha, não tem nada a ver com militância, tem a ver com prestígio internacional de um ex-presidente que ficou 8 anos na presidência da República e saiu em 2010 com mais de 80% de aprovação entre o eleitorado brasileiro e hoje desponta ainda como favorito nas pesquisas. Obviamente será uma eleição acirrada, será uma eleição renhida, né? Nada está ganho ainda, mas de qualquer forma é um personagem que goza de prestígio internacional. Mostra essa capa da Time, que eu me lembro, Bolsonaro nunca foi capa da Time ou de outra revista importante americana, e mostra também o périplo internacional do ex-presidente Lula há poucos meses, quando ele esteve na Espanha, na Alemanha, na França. Em todos esses lugares, em todos esses países, foi recebido pelos chefes de Estado dos respectivos países, inclusive por Olaf Scholz, que na época já estava eleito chanceler da Alemanha, mas ainda não havia tomado posse. O presidente Bolsonaro nunca esteve, pelo menos num encontro só os dois presentes com o primeiro-ministro alemão Olaf Scholz. Então isso mostra a importância do Lula, essa imagem internacional que sempre foi muito bem trabalhada pelo petista, uma imagem muito mais bem trabalhada. Não estou nem entrando no mérito, mas assim, fato é que houve uma imagem bem trabalhada internacionalmente do Lula, até muito mais do que a imagem que ele goza no Brasil. Obviamente, ainda há um antipetismo forte, por isso essas duas forças motrizes devem liderar e comandar a eleição, o antibolsonarismo e o antipetismo. De qualquer forma, para o cenário internacional, para o espectador internacional, Lula goza de muito mais prestígio e é muito mais bem visto do que o presidente Bolsonaro, que definitivamente não soube trabalhar essa imagem. Hoje é visto como um presidente que ameaça as instituições, ameaça a democracia, antiambiental. Então, quer dizer, todas as pautas caras na seara internacional são mal vistas, porque o presidente Bolsonaro ele não consegue se associar a nenhuma dessas pautas caras hoje na seara internacional. E Salles, na capa a gente vê que em destaque está escrito: o segundo ato de Lula, o líder mais popular do Brasil, procura retornar à presidência. Realmente o Lula é o líder mais popular do Brasil? Foi? Pois é, Adriana, o líder mais popular do Brasil não vai em nenhum lugar aberto. Não vai na praia sem fechar a praia. Não faz um evento que não seja com a sua claque. E até no show da Daniela Mercury, pago com dinheiro público pela Prefeitura de São Paulo, aí no Pacaembu, em que o Lula foi lá discursar, não tinha ninguém.
Aliás, a turminha que fica rebolando de camiseta vermelha, nem esses não foram. Porque como não tem mais imposto sindical e não tem a mortandela lá que a turma gosta, ninguém foi lá no show assistir o Lula. Então essa história de dizer que o Lula se dá bem com os esquerdinhas, os líderes mundiais que são de esquerda e não gostam dos líderes de direita, como não gostavam do Trump, não gostam do presidente da Hungria e não gostam de outras pessoas que são de uma visão conservadora de direita, atacam o Boris Johnson. Então essa história de dizer que o Lula faz isso porque ele é reconhecido, não, o Lula faz isso porque ele é de esquerda, e a turma de esquerda não só na imprensa internacional, mas também em governantes internacionais, e foi exemplo disso aquela patética visita do Lula ao Macron, lá na França, que revelou bem como o Lula vai lá no exterior e não tem pudores em falar mal do seu próprio país, né, justamente para aparecer nessa imprensa esquerdista que fica atacando o Brasil. Eu não vejo mérito nenhum dele ter aparecido numa capa de uma revista, sobretudo uma revista que não revelou, né, não fez a transparência que deveria ter feito, dizendo que Lula não sai na rua, não vai na praia, quando sai é vaiado, que tem que sair só em ambiente controlado. Que grande líder brasileiro popular é esse que não pode fazer nada sem ser atacado pela sua própria população? Agora, Amanda, a revista Time ela é bastante famosa nos Estados Unidos, ela é considerada com um viés definido de esquerda ou de direita. Outros brasileiros já foram capa da Time. Foi nela que Felipe Neto, aquele influencer, saiu como uma das pessoas mais influentes do mundo? Bom, porque é fato, né? A gente vê pelos seguidores nas redes sociais e quanto essas pessoas influenciam jovens e influenciam seus apoiadores, seus seguidores. Isso não tem nada a ver com posicionamento ideológico. Não. Só fazer uma pergunta simples, O Lula também é reconhecido, inclusive, em países que elegeram líderes conservadores. Antes do Olaf Scholz, a Alemanha foi comandada por 16 anos pela Angela Merkel, que era uma líder conservadora. Boris Johnson, no Reino Unido, é um líder conservador. Em todos esses países, o Lula continua sendo bem recebido. Não adianta dizer que ele não pode frequentar praias ou multidões ou lugares abertos, a não ser que esteja com seguranças, porque o fato é que o Lula governou 8 anos nesse país, saiu com uma popularidade muito mais alta que tem o Bolsonaro hoje, e o Bolsonaro é um líder extremamente rejeitado. E quando ele sai às ruas, Bolsonaro ele é tem primeiro nas pesquisas, seguidores, Amanda. e muito vaiado pelos seus opositores. Ele não passa imune às vaias, ele tem uma rejeição que beira os 50%, em que pese ter melhorado nas últimas semanas, nos últimos meses. Mesmo assim, você tem um antibolsonarismo que também é muito arraigado. Certamente, se ele deixar a presidência agora ou daqui a 4 anos, no caso de ser reeleito, dificilmente vai deixar a presidência com 80% de popularidade. De novo, não conseguiu trabalhar bem a sua imagem internacional. Qual o país hoje que é o grande parceiro do Brasil? Em que país o Bolsonaro é recebido com portas abertas? A sua última viagem internacional de vulto foi na Rússia, às vésperas da guerra contra a Ucrânia, às vésperas de invadir um país como a Ucrânia. Aliás, foi uma viagem muito mal vista e criticada por outros líderes mundiais. Foi o que garantiu o fertilizante para o agro brasileiro. Tá? Não, então é o próprio Bolsonaro, né, que estabelece essa aliança ideológica com países que têm uma ideologia, que têm uma posição ideológica semelhante comercial, a dele. comercial. Rússia, O interesse Hungria, comercial. E outro exemplo era os Estados Unidos, na época que era comandado por Trump. Desde os Estados melhor Unidos do que esse senil do Biden, Bolsonaro não teve nenhum encontro com Joe Biden. Joe Biden é uma vergonha. Encontro a sós com Joe Biden. Deixa eu só acrescentar uma vergonha. Deixa eu só acrescentar para vocês continuarem debatendo. Eu fui pesquisar aqui na entrevista se o jornalista fazia uma pergunta sobre a corrupção, enfim. Ele diz o seguinte, ele fala da questão da Dilma Rousseff, do afastamento dela, e ele diz o seguinte: e como eles não tinham como afastar, eles resolveram construir um rosário de mentiras contra mim para poder me colocar na cadeia. Hoje eu estou aqui livre, todos os meus processos foram anulados. Salles. Lógico, foram anulados porque fizeram esse movimento para se contrapor ao Bolsonaro. Ele e toda a claque do PT saquearam o Brasil, tiraram dinheiro que faz falta para a educação, para a saúde, para a segurança pública, para a moradia, para tudo. A maior quadrilha que já esteve no poder do Brasil foi comandada e continua sendo comandada pelo Lula. Portanto, essa revista Time é uma vergonha dizer que o Biden não aprecia o Bolsonaro. Ainda bem que o Biden não aprecia o Bolsonaro. Está senil, falando de aborto e uma série de coisas. O presidente Bolsonaro, inclusive, foi à Rússia defender o agronegócio brasileiro e conseguiu.
A imprensa de esquerda militante ficou de boca fechada quando continuaram chegando aqui os navios com fertilizante vindo da Rússia, permitindo que se continuasse a atividade agropecuária brasileira. Então, essa história de dizer que tem que ser aplaudido por líderes mundiais, isso não serve para nada. Isso não serve para absolutamente nada, só para fazer uma massagem no ego do Lula, que aqui dentro não consegue nem na esquina, nem na padaria. Existe rejeição ao Bolsonaro? Existe, lógico. Todo mundo que está no poder e, sobretudo, que passou por uma pandemia como o Bolsonaro passou, enfrenta problemas. Mas, por outro lado, o Lula, que está escondidinho, foi preso, etc., ele não consegue ir em lugar nenhum. Que grande líder popular é esse que não sai nem na padaria, não vai nem na praia sem fechar a praia, enquanto o Bolsonaro desce do jet ski, abraça as pessoas, mesmo quem vai ao Bolsonaro ele dá tchauzinho. Ou seja, essa história de dizer que o Lula é o grande líder popular do Brasil é balela. Agora são 8h52. A gente segue falando sobre o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, agora capa da revista Time, dando uma entrevista, inclusive, para essa edição. Mais um trecho, Amanda, claro que você pode também rebater os argumentos do Salles, mas diz Lula: quando deixei a presidência em 2010, efetivamente não pensava mais em ser candidato à presidência da República. Entretanto, o que vejo 12 anos depois é que toda a política que fiz para beneficiar o povo pobre foi destruída. E diz mais um pouco à frente que as pessoas começaram a ocupar o governo depois que deram um golpe na presidente Dilma Rousseff, que tinha o objetivo de destruir esse golpe, todas as conquistas que o povo brasileiro tinha obtido desde 1943. Tudo verdade? Golpe? É uma narrativa política, né, Adriana? Esse é o tipo de discurso, de retórica que o ex-presidente Lula, da mesma forma que o Bolsonaro usa a sua narrativa e a sua retórica política, isso é parte do jogo político, ou seja, você tenta vender uma visão, uma percepção da realidade. Qual seja, que o impeachment foi golpe, né, e que agora ele tenta voltar e de que ele era inocente esse tempo todo. Agora, alguns fatos importantes. O Comitê de Direitos Humanos da ONU, na semana passada, disse que o julgamento da Lava Jato em relação ao ex-presidente Lula foi parcial, reconheceu essa parcialidade do ex-juiz Sérgio Moro, que também já havia sido reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Mas quem são esses caras, Amanda? Conduto também internacional. Peraí, Salles, eu estou falando já, você pode rebater. Então, não estou rebatendo, estou só perguntando. Para o ex-presidente Lula nesse sentido. Agora, o que o ex-presidente Lula vai focar, e ele já insinua, já ensaia isso nesse discurso à Time, é na economia principalmente, e no que ele considera retrocessos econômicos, principalmente para os brasileiros mais pobres, para os brasileiros mais vulneráveis, durante a presidência de Jair Bolsonaro. Focar principalmente em inflação, focar em baixo crescimento econômico, focar em desemprego. Obviamente, ele não vai comparar ao tempo da ex-presidente Dilma, ele vai comparar ao tempo do seu governo, de 2003 a 2010, em que os brasileiros ganhavam mais, em que houve valorização do salário mínimo, em que foi criado e ampliado o Bolsa Família. Então, ele vai focar nessas questões econômicas, vai focar na pauta econômica, enquanto ao passo que o presidente Bolsonaro provavelmente vai focar na pauta de costumes, que é uma pauta cara ao seu eleitorado. Então, essas são as retóricas, né? O arcabouço político com o qual esses dois personagens, dois atores não entraram no jogo. Agora, o presidente Bolsonaro, ele não gosta de qualquer rejeição. Ele gosta de uma das maiores rejeições, se comparada a outros presidentes que vieram antes dele desde a democratização, nessa fase, nesse período de mandato. Ele vai ter que, para ele conseguir ganhar a reeleição, necessariamente ele vai ter que reduzir essa rejeição e vai ter que tentar ampliar o eleitorado, porque hoje muitos daqueles que votaram nele em 2018 não votam mais. Existe uma força hoje que não existia em 2018, que é o antibolsonarismo. E o presidente vai ter que se haver com isso. Essa entrevista concedida pelo ex-presidente Lula. Agora, 8h55, a gente fala sobre o ex-presidente Lula na capa da revista Time. Ricardo Salles, a gente continua nessa discussão. Salles. Não, pois é, essa história de rejeição ao Bolsonaro, ela omite a rejeição ao Lula. Essa história de dizer que as pessoas que votaram no Bolsonaro, algumas, né, que votaram, uma parcela que votou no Bolsonaro não vota mais, também não é verdade. O que acontece é o seguinte: as pessoas quiseram, tentaram, criaram, nutriram a expectativa, eventualmente, de haver uma terceira via, e essas pessoas, quando veem e não há terceira via efetivamente, ninguém se viabilizou, essas pessoas vão voltar a votar no Bolsonaro. Porque a pessoa que valoriza o brasileiro decente, o brasileiro que trabalha, que cuida da sua família, não pode olhar para a cara de um presidiário que comandou o maior esquema de corrupção do Brasil, que nós sabemos que está envolvido e está envolvido muito de perto com todos esses escândalos.
pessoa não vai olhar para a cara de um cidadão desse na urna eletrônica e digitar confirma, porque é um contrassenso para quem trabalha e tenta educar os seus filhos, votar numa pessoa que é o exemplo contrário daquilo que ele ensina na sua própria casa. O Lula personifica todos os valores contrários àquilo que um cidadão de bem defende. É uma pessoa que mente, é o sujeito que comandou o escândalo de corrupção, que fala que é a favor do aborto, que quer diminuir o padrão da classe média, que quer colocar o MST e o MTST no centro do governo. Quer dizer, vive falando, falou que não gosta de polícia. Quer dizer, tudo quanto é posição que o cidadão de bem, homens e mulheres do Brasil inteiro, né? Todas as pessoas que trabalham, que suam a camisa para levar o seu pão para casa todo dia, não podem votar numa pessoa que simboliza a antítese de tudo isso. Ainda que tenha e possa ter críticas ao governo do presidente Bolsonaro, reconhecendo inclusive que passou ao longo de uma pandemia muito difícil, mas ainda assim fez a aprovação do marco legal do saneamento, aprovou a independência no Banco Central, a lei de liberdade econômica, uma série de mudanças estruturais importantes, não todas aquelas que eram necessárias. E por quê? Porque o Congresso Nacional até então, comandado nos 2 primeiros anos pelo Rodrigo Maia, barrou tudo que de bom poderia ser aprovado em termos de reformas e melhorias e privatizações. Tudo isso para não deixar mérito com o presidente Bolsonaro. E passados os 2 primeiros anos do mandato legislativo, este papel de se opor às agendas importantes do Brasil está cabendo agora ao Rodrigo Pacheco. Portanto, a população vai saber distinguir isso e, repito, o cidadão não vai olhar para a cara do Lula na urna eletrônica e votar na cara de uma pessoa que eles sabem que é bandido. E, aliás, como disse o próprio vice dele, Geraldo Alckmin, Lula quer voltar à cena do crime. O brasileiro não vai permitir isso. O Lula não concorda com o Salles, porque ele diz ainda para a entrevista da Time, eu abro aspas, há uma expectativa de que eu volte a presidir o país, porque as pessoas têm boas lembranças do tempo em que fui presidente, elas trabalhavam, tinham um aumento de salário e elas têm saudade disso. Esse é o cerne do discurso que vai ser usado pelo ex-presidente Lula na eleição. O discurso do Salles é um discurso emocional, de convencimento, de persuasão, um discurso político, até porque ele é um político, né, pré-candidato também e é bolsonarista, todo mundo sabe disso. Então, o que interessa aqui numa análise do discurso é saber os 2 discursos que serão antíteses, serão antagônicos na eleição. E não é claro para ninguém, não é óbvio, não são favas contadas, quem sairá vitorioso. O ex-presidente Lula vai trabalhar exatamente com isso que você citou, com esse trecho de discurso. Ele vai tentar falar com o brasileiro, vai falar assim, olha, a sua vida era melhor quando eu governava o país. E, por outro lado, por quê? Porque você tinha aumento do salário mínimo, né? Porque foi quando a gente criou o Bolsa Família, porque os pobres tinham mais atenção, os vulneráveis, porque houve ascensão de 40 milhões para a classe média, tanto que foi cunhado aquele termo nova classe média, classe C, justamente nessa época, as pessoas tinham televisão, geladeira. Então, ele vai trabalhar com esse discurso emocional, saudosista, de um passado em que as pessoas supostamente tinham uma vida melhor. Já o ex-presidente Bolsonaro, não, ele vai trabalhar com outro discurso, que é o discurso do medo, né, da volta do PT, da esquerda, do comunismo, da corrupção, né, da bandidolatria, como eles chamam. Ele vai tentar trabalhar com esse medo e reativar esse antipetismo que foi muito forte na sociedade brasileira em 2018. Por isso são essas 2 grandes forças, só que hoje você também tem o antagonismo no sentido do antibolsonarismo e do antipetismo. Essas 2 forças também vão estar aí em disputa na eleição de 2018, de 2022, e principalmente quem conseguir sinalizar o centro. O ex-presidente Lula, ao convidar Geraldo Alckmin para fazer parte da sua chapa, começou a fazer essa sinalização. No entanto, seu discurso até agora, até o Salles lembrou de algumas declarações infelizes feitas por ele, ditas por ele recentemente, ainda sinalizam para um público mais radical e de esquerda. Da mesma forma que o presidente Bolsonaro ainda está falando para o seu público quando ele convoca ou ajuda a convocar, por exemplo, as manifestações do último domingo, com essa disputa, essa afronta ao STF, às instituições e à democracia. Agora, esses 2 personagens vão ter que começar a caminhar para o centro e falar com esse eleitorado de centro, porque é o eleitorado que ainda está indeciso e vai definir a eleição.